Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à 26ª Semana Espírita de Divinópolis. Há 26 anos, nós fazemos esta confraternização entre os espíritas e os centros espíritas da nossa cidade. E é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Lembrando que amanhã, no dia 14, terça-feira, nós teremos o tema Eutanásia, Decisões, Ações e Responsabilidades. O expositor será o Vicente de Paula Cardoso, já conhecido de todos nós aqui de Divinópolis. O local será aqui, Teatro Municipal Usina de Gravatá. Dia 15, na quarta-feira, nós teremos um evento cultural muito bom, muito gostoso nessa noite de quarta-feira. Ou seja, são grupos musicais de Divinópolis e região estarão aqui apresentando a sua cultura, o seu espaço na quarta-feira. Na quinta-feira, dia 16, nós teremos o tema Suicídio e suas consequências. O expositor será o Sérgio Debiano, também daqui de Divinópolis. O local será o Centro Espírita Casa Maria de Nazaré, que fica ali logo depois do viaduto que liga o centro ao bairro Esplanada. E na sexta-feira, dia 17 de julho, encerrando aí a nossa 26ª Semana Espírita, o tema será Por que adoecemos? A saúde e o adoecimento do ser. O expositor é o Dr. André Moreira, da Associação Médica Espírita de Belo Horizonte. E o local será a Câmara Municipal de Divinópolis, na Rua São Paulo. Portanto, terça e quarta aqui no Teatro Municipal Usina do Gravatá. Quinta-feira na Casa Maria de Nazaré. E na sexta, encerrando, será na Câmara Municipal ali na Rua São Paulo. Os horários serão sempre a partir das 19h30. E eu gostaria de convidar aí o Gilmar, do Centro Espírita Estudantes do Evangelho, para fazer para nós a prece inicial. Lembrando que hoje a responsabilidade é do Centro Espírita Estudantes do Evangelho e do JEC. Neste momento, convidamos a todos a elevar as suas vibrações e nesse silêncio interior que nós, nesse momento, todos nós realizamos em conjunto, é que nós buscamos na oração o silêncio interior e nós conversamos conosco mesmo, nos projetando para a espiritualidade maior, em busca desse manancial maior que emana da espiritualidade maior. E é nesse momento que agradecemos a Jesus, aos benfeitores espirituais, ao anjo da guarda de cada um de vocês, e principalmente a cada um de vocês aqui presentes, bem como agradecimento a essa equipe da AME, que em esforços, prepara com todo carinho para receber todos vocês aqui presentes, encarnados e desencarnados, compartilhando em uma só sintonia para esse evento que sucederá nesse momento. E a nossa oração é do agradecimento por nos proporcionar cada vez mais essa busca de conhecimento, essa busca de cada vez mais no sentido de crescimento espiritual. E nós, do fundo do nosso coração, agradecemos sinceramente por todas essas oportunidades que nos é ofertado. E gostaríamos de pedir a esses benfeitores espirituais que cada vez mais possa nos motivar e nos incentivar para que nós possamos sempre buscar, porque o princípio de tudo isso é o processo evolutivo de cada um de nós. E gostaríamos de agradecer a esses benfeitores espirituais. Agradecer
ao nosso anjo da guarda e principalmente a cada um de nós, pela nossa motivação, pela nossa busca, e daí sim alçar voo cada vez mais alto. E gostaríamos de pedir ao Divino Mestre que fortaleça sempre os nossos objetivos, no sentido de buscar o princípio maior da vida, que é a nossa evolução. Muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de podermos participar dessa semana espírita que acontecerá nessa semana. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja. Como já foi dito, o nosso tema central é Preserve a Vida. E hoje o nosso tema será Aborto e o Direito de Viver. A expositora da noite é a Gisele Miranda. Gisele Miranda é natural de Belo Horizonte. A formação profissional dela é formada em Psicologia e está atualmente cursando Ciências Sociais em ênfase em Psicologia. E cursa também o curso de livre em Terapia Holística. Curso livre em Terapia Holística. Ela é casada, tem uma filha de 5 anos e está grávida de 8 semanas. E é espírita desde os 18 anos. E atualmente ela frequenta a Fraternidade Espírita Francisco de Assis, em Itaguara. Nós vamos receber agora Gisele Miranda, com o tema Aborto e o Direito de Viver. Quando fala espírita desde os 18, parece que é muito tempo, mas não, viu? Vamos lá. É um prazer falar com vocês, agradeço especialmente, querido irmão Evaldo, pelo desafio. É um desafio trazer para vocês hoje o que tem se estudado atualmente na questão do direito, da sociologia, da psicologia e o espiritismo. Tudo aquilo que é estudado acaba terminando no espiritismo. Por mais que estudemos os maiores filósofos, os maiores sociólogos, eles estão ensaiando aquilo que Kardec já nos traz como referência. Isso nos dá a certeza de que realmente temos o Consolador conosco e que o futuro da humanidade é esclarecer a todos aquilo que nós já sabemos desde agora. Para começarmos, nós vamos assistir um vídeo que explica mais ou menos como é que acontece a vida intrauterina. Há duas formas de viver. Uma é acreditar que não existe milagre. A outra é acreditar que todas as coisas são milagres. Albert Einstein. No início do desenvolvimento, o bebê, com o saco vitelino que o alimenta, aí aproximadamente com 8
4 semanas. Essa bola que a gente viu ao lado é o que o alimenta até que o cordão umbilical possa receber todos os nutrientes da mãe. Por volta da 8ª semana, ele já possui expressões faciais, os membros superiores e inferiores já formados. Já consegue se perceber traços da maternidade e da paternidade. Enquanto tudo isso acontece, ele flutua tranquilamente dentro do útero de sua mãe. Na 16ª semana, quase todos os órgãos já estão desenvolvidos. O último órgão é o pulmão. Os olhos ainda estão fechados, mas demonstram movimento. E a ciência atualmente tem descoberto que os bebês sonham dentro do útero de sua mãe. Com 24 semanas, se ele vier a nascer, ele tem grandes possibilidades de sobreviver. Nessa época, ele já consegue responder bem aquilo que os pais conseguem conversar com ele e já responde através de estímulos. Vai chegando cada vez mais perto a época do seu nascimento. Ele passa a maior parte do tempo dormindo, um sono pesado, profundo, que nada consegue acordar. É a preparação do espírito para a reencarnação. Quando já está formado, com 9 meses, toma a posição do nascimento. Já é um ser preparado para a vida. Em 40 semanas, o que antes era apenas uma sementinha transformou-se em uma vida plena. Esse é o milagre da formação da vida humana no corpo físico. A hora do nascimento, dores para a mãe e para a criança. As mais lindas palavras de amor são ditas no silêncio de um olhar. Diante desse vídeo, a gente pode começar a questionar: será que é aí que a vida começa? A doutrina dos espíritos começa a nos dizer que não, que nós somos espíritos milenares e que nós temos oportunidades reencarnatórias. E hoje nós vamos verificar um pouquinho o que é que tem a ver a vida e o aborto. Para que possamos entender, existem 5 casos muito interessantes de convite ao aborto. E aí a gente pode verificar o seguinte: nesse teste de gravidez, existem 5 pessoas que foram convidadas a abortar. Por favor. O que você recomendaria ou acha que deveria ser feito perante os seguintes 5 casos de gravidez? Caso número 1. O pai é asmático, a mãe está tuberculosa. Tem 4 filhos. O primeiro é cego, o segundo é surdo, o terceiro morreu e o 4º tem tuberculose. A mãe está grávida de novo. Você recomendaria o aborto nessa situação? Segundo caso, um homem branco viola uma menina negra de 13 anos e essa ficou grávida. Se você fosse o pai dessa jovem, você recomendaria o aborto? Terceiro caso. Uma senhora está grávida, já tem muitos filhos. 2 deles morreram, o seu esposo está na guerra e a ela resta-lhe pouco tempo de vida. Você recomendaria o aborto a essa senhora? Quarto caso.
Um pastor e sua esposa enfrentam problemas econômicos muito fortes. Já tem 14 filhos. São realmente pobres. Considerando a sua extrema indigência, você recomendaria à esposa desse pastor que abortasse o seu 15º filho? Último caso, uma jovem está grávida, não está casada e o seu noivo não é o pai do bebê que está esperando. Você recomendaria que ela abortasse? As conclusões: se você respondeu que sim em alguma das situações anteriores, leia a seguir. Se respondeu que não, apenas por curiosidade. No primeiro caso, o pai asmático e a mãe tuberculosa tiveram 4 filhos. O primeiro cego, o segundo surdo, o terceiro morreu e o quarto tinha tuberculose. A mãe estava grávida de novo. Você teria ajudado a matar um dos músicos mais brilhantes do universo, Beethoven. Segundo caso, um homem branco viola uma menina negra de 13 anos e esta ficou grávida. Você teria ajudado a matar uma das cantoras negras mais famosas do mundo, Ethel Merman. Terceiro caso, uma senhora está grávida, já tem muitos filhos, 2 deles morreram, o seu esposo está na guerra e a ela resta-lhe pouco tempo de vida. Você teria ajudado a matar o homem que foi enviado por Deus para atuar na história da humanidade, João Paulo II. Próximo caso, um pastor e sua esposa enfrentam problemas econômicos muito fortes, já tem 14 filhos, são realmente pobres. Você teria ajudado a matar um dos grandes pregadores do século passado, John Wesley. O último caso, uma jovem está grávida, não está casada, o seu noivo não é o pai do bebê que está esperando. Sabem quem você teria ajudado a matar? Jesus Cristo. Com essas perguntas, com essas indagações, nós podemos começar nos slides específicos da noite de hoje. Por que devemos questionar aborto? Por que devemos questionar o direito de viver? E aí a gente pode começar da seguinte forma. Preservar a vida é algo fundamental nos dias de hoje, porque nós estamos vivendo numa sociedade em que a vida é banalizada e é jogada fora como se fossem objetos. Nascer é um direito de todos. O aborto é um direito de viver. Aborto e o direito de viver. Abortar é retirar do outro uma oportunidade única. Nós, atualmente, para reencarnarmos no planeta Terra, temos que passar por várias etapas no plano espiritual. Observem o que fala o suplemento do Reformador, uma revista espírita famosa. Como volta, por favor? Volta para mim. Desculpe-me. Pronto. A reencarnação para o Espiritismo apresenta como eixo fundamental a oportunidade que tem o espírito de viver múltiplas existências sublimes, que trilha pela senda evolutiva. É a demonstração da justiça divina, permitindo ao homem corrigir os erros cometidos nas vidas pretéritas. Tal realidade possibilita a compreensão da vida e do homem em toda a sua amplitude, hoje objeto de estudo de várias disciplinas do conhecimento humano, realçando por meio de evidências científicas a síntese filosófica da doutrina dos espíritos: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. A imagem mostra muito bem como ora estamos no plano espiritual, ora estamos no planeta Terra. Nós fazemos parte de um grande planejamento em que nós não somos apenas seres encarnados, nós somos também encarnados em alguns momentos. Um filho que hoje parece ser problemático é geralmente a solução de graves problemas do passado, que vem, sim, sob a forma de sofrimento em muitas vezes, mas não há vida humana sem sofrimento. Portanto, o sofrimento que faz com que uma pessoa aborte é um sofrimento aparente. Ele não é um sofrimento real, verdadeiro na síntese humana. Porque, na verdade, nós compreendemos o sofrimento como algo que devemos jogar fora, e não como uma possibilidade de crescimento espiritual. Claro que com o passar da nossa evolução, quanto mais evoluímos, menos sofreremos. Mas entender o sofrimento como parte da vida é o primeiro passo para a mudança. A dor deixa de ser para nós algo tão ruim
tão pesado e passa a ser realmente uma aprendizagem. Qual é o primeiro de todos os direitos natural do homem? No Livro dos Espíritos, pergunta 880. O direito de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal, o que aplicamos à eutanásia, à pena de morte e também ao aborto. Ainda, segundo a doutrina espírita, em que momento a alma se une ao corpo? E aí nós vamos encontrar a seguinte resposta: a união começa na concepção, mas ela só termina no momento do nascimento. Ou seja, espíritos são preparados para se vincularem aos corpos. Isso é plenamente justificável, porque se somos espíritos imortais e existimos antes de termos esse corpo, nós estávamos em algum lugar. Houve então uma preparação dos mentores espirituais, com ou não a nossa ajuda, para reencarnarmos. O laço que nos une então ao corpo físico, ele começa tenuamente a ser colocado no ato da concepção. E quando vai se passando então os 9 meses de gestação, não só o corpo físico que a pessoa terá se desenvolve, mas há um desenvolvimento maior dessa ligação fluídica espírito-corpo, para que o espírito possa colocar tudo aquilo que ele é, que ele sabe, naquela genética. Portanto, segundo André Luiz, há uma escolha pela mente do reencarnante e pela mente dos pais da carga genética que todo ser humano tem. Isso é fácil de compreendermos. Como é que nós vamos entender que alguém nasce com alguma sequela ou com algum problema lá nos cromossomos? Como é que nós vamos entender que hereditariamente nós carregamos tais ou tais características de doença? Isso a doutrina espírita nos explica, é atraído por nós pela nossa força mental, de forma inconsciente. Não adianta dizermos assim: ah, quero reencarnar agora, mas vou escolher um corpo maravilhoso. Não, nós escolhemos aquilo que merecemos, escolhemos aquilo que podemos ter e que damos conta. Ou seja, a doutrina espírita vem explicar que desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando, até o instante que a criança vê a luz. E até 7 anos há uma união completa do espírito com o corpo físico. O que demonstra, então, o que a psicologia não consegue explicar. Porque é que aos 7 anos passamos pelo período de latência. É o período em que nós nos esquecemos da nossa infância. Cada um de nós aqui, se for perguntado assim: você se lembra de tudo da sua infância, como você se lembra dos últimos 7 anos da sua vida? A resposta é não. Nós temos algumas lembranças da infância. Lembranças essas que muitas vezes são construídas a posteriori, depois que elas acontecem. Isso é porque uma criança sente até os 7 anos muito mais o plano espiritual do que o plano carnal. É o natural para darmos conta dessa nossa vida. O direito humano, a linha do direito, reconhece que a pessoa, mesmo que ainda não nascida, tem personalidade jurídica. A partir da concepção, já passa a ter existência própria, independente da de sua mãe, como já se constata desde a própria reação do sistema imunológico da gestante, visando a expulsão do novo ser, por reconhecê-lo como estranho, só não conseguindo, como se sabe, graças à proteção da camada externa da placenta, propiciada por proteína já identificada. Sem a placenta e sem essa proteína, nenhum bebê permaneceria junto à sua mãe. Ele seria abortado desde o momento da concepção. O que acontece então é que Deus é tão fiel e o corpo humano serve à misericórdia e às leis de Deus, que o próprio organismo humano consegue proteger, de alguma forma, deixar guardado esse feto até a hora do seu nascimento, em que o corpo, então, com toda a força, reconhece um, abre aspas, intruso e expulsa, então, a criança no momento do parto. Portanto, até o nosso corpo físico demonstra que a criança é um ser à parte da mãe. Ela não é uma decorrência da mãe. Ela é um ser que utiliza o corpo da mãe para ter o seu próprio criado. Essa imagem é linda. Olhem só como eles a conquistaram.
Um fotógrafo que fez a cobertura de uma intervenção cirúrgica para a espinha bífida é um problema que a criança tem na coluna e que, se não for tratada a tempo, pode gerar imobilidade e sérios problemas, inclusive cerebrais. Fizeram então essa cirurgia realizada dentro do útero materno, num feto de apenas 21 semanas de gestação. Uma autêntica proeza médica, nunca imaginou que a sua máquina fotográfica iria registrar, talvez, o grito mais eloquente a favor da vida, conhecido até hoje. O fotógrafo Paul Harris captou o momento em que o bebê tirou sua mão pequenina do interior do útero da mãe, tentando segurar um dos dedos do doutor que o estava operando. Observem a imagem. Tem um facho de luz. Nós temos aqui a mãozinha do bebê segurando o dedo do médico. Eu busquei essa imagem de uma forma mais nítida para vocês. Essa é a imagem. Nós temos aqui, então, aqui a barriga da mãe, que foi cortada e foi aberta. Tiraram todo o útero da mãe para fora, fizeram uma incisão e estavam operando o bebê lá dentro. Quando ele tira a mãozinha e segura o dedo do médico num apelo pela própria vida e uma forma de agradecimento. Como explicar isso? Como é que explicaremos isso se não aceitarmos que existe uma vida inteligente dentro do útero da mãe? É contra isso que muitas pessoas lutam, tentando colocar que é claro e um direito da mãe abortar, que esse feto que existe dentro dela realmente não tem vida própria, tem apenas vida orgânica. Esse apelo demonstra o contrário. Após a concepção, de acordo ainda com a doutrina espírita, passa a existir o direito de viver de um outro ser, o do nascituro, o que se sobrepõe à rejeição materna. Ou seja, dentro de uma mãe, sempre há um espírito que deseja nascer. Claro que esse desejo nem sempre é consciente. Se esse espírito é muito endividado, se ele é muito cobrado por obsessores, espíritos vingativos que ainda não o perdoaram, o nascimento será mais difícil, a gestação será mais difícil. Mas inconscientemente todo espírito suplica por uma reencarnação. Porque a reencarnação, para nós, muitas vezes, é o último recurso para aliviarmos as nossas mentes doentias das vidas passadas. Emmanuel nos diz que nós temos um mar de sangue atrás de nós, mas um horizonte luminoso à nossa frente. A forma que temos de abandonar o mar de sangue e alcançarmos o horizonte luminoso é também através da reencarnação. O espírito se encontra ligado ao novo corpo em formação por um laço fluídico, tênue no início, mas que vai se estreitando à medida que a gestação vai avançando. Antes disso, mesmo dependendo da sua situação evolutiva, pode o espírito já começar a se ligar afetivamente aos novos pais, frequentando inclusive o ambiente em que renascerá para a vida carnal. Com o aborto, esse laço fluídico é rompido repentina e violentamente, podendo causar enorme perturbação ao espírito reencarnante e gerar o início de um processo obsessivo. Além disso, a prática do aborto gera um pesado débito kármico aos que estão envolvidos no ato, a exigir reparo na mesma ou em outra existência. Essa presença dos espíritos reencarnantes é muito observada 3 meses antes da concepção por muitas pessoas. Os médiuns videntes costumam dizer que acompanham crianças nos lares, que sonham com crianças, que sentem a presença. Quando há crianças no lar, é comum a criança encarnada brincar com quem vai reencarnar, com o futuro reencarnante. Ou seja, não precisa ser espírita para perceber isso. É comum relatos de pais que a mãe fica com o humor alterado 3 meses antes da fecundação e muitas vezes com enjoos e até vômitos. Isso é possível percebermos a presença espiritual do reencarnante, do espírito que fica dentro da casa, habituando-se ao novo lar, habituando-se às pessoas, acostumando-se com elas e elas também com esse espírito. Porque podemos não ver e não sentir como sentimos e vemos os encarnados ao nosso redor, mas nós sentimos de uma forma diferenciada. Por sermos espíritos imortais, é possível percebermos então, pela sensibilidade,
por um sentido que escapa aos 5 que temos, essa presença espiritual dentro do lar. Portanto, isso prova que há uma programação para reencarnar, não é ao acaso, não é de repente. Ainda traz a questão de que aquele reencarnante, se não for evoluído o suficiente, se não compreender um pouco mais as leis de Deus, pode se transformar num obsessor daqueles que o abortaram. Como assim? Pensemos nós. Muita gente, se fosse abortada, pensaria assim: coitado dos meus pais, eles não conseguiram me dar a oportunidade. Mas aquele que ainda não aprendeu o valor do perdão pensará: tirou-me a melhor oportunidade que eu deveria ter. Não o perdoarei, não o respeitarei. Cobrarei dele dia após dia, dela dia após dia, aquilo que me foi tirado. E aí nós vamos encontrar muitas pessoas debilitadas física, espiritual e moralmente depois de abortos. Nós temos então 2 tipos de abortos. Que consequências tem para o espírito o aborto? Independente se é um tipo ou se é outro, se é o provocado ou natural. A consequência é uma existência nulificada que ele terá de recomeçar. Ou seja, um aborto apenas adia a solução do problema, não resolve. O aborto, quando ocorrido espontaneamente, é causado por necessidades evolutivas dos pais ou do espírito cuja reencarnação se frustrou. Ocorre, em geral, por prova ou expiação para as partes envolvidas. Porque muitas pessoas que desejam um filho e abortam, vivem depois a dificuldade de elaboração do luto. Como é que eu vou dar conta desse espírito que eu queria como filho, desse filho que eu queria nos meus braços e não o terei mais? A dor não é apenas física, a dor é também moral. Alguém que deseja ter um filho e o perde, precisa elaborar primeiro o desejo de querer ser pai e mãe e depois a morte desse filho. Porque antes de existirmos realmente nascidos, nós existimos no desejo do outro. E dar conta do término desse desejo não é fácil. Ainda temos os abortamentos uterinos, são classificados em 2 tipos, os chamados espontâneos e os induzidos ou provocados. No espontâneo, há a eliminação natural do conteúdo uterino e no provocado, há a retirada forçada do produto da concepção. Essa palavra é muito interessante. Quando o aborto é espontâneo, há a eliminação do conteúdo uterino. Agora observe, quando é forçada, produto da concepção. Muda-se o nome do feto, muda-se o nome de bebê para produto da concepção. Isso é para anestesiar as pessoas. Porque retirarmos um produto é diferente de retirarmos um ser humano. Ou seja, nossa inteligência usada para o mal tenta camuflar a maldade que estamos fazendo autorizando abortos. Os abortamentos espontâneos. Quais as causas? Por que acontece? Podem ser orgânicas, psíquicas e espirituais. Causas orgânicas do corpo devem considerar os aspectos materno e ovular. As doenças físicas maternas impedem muitas vezes de haver implantação e desenvolvimento normal do embrião. As mulheres podem apresentar dificuldades orgânicas mesmo para gerar. Claro que essa dificuldade está a serviço de uma prova ou de uma expiação espiritual. Não há problema orgânico sem explicação espiritual. Mas o que é que nós vamos observar também? Aspectos psicológicos também provocam abortos. São os diferentes distúrbios mentais que podem provocar. Os embates emocionais, conflitos muito intensos, como rejeição à gravidez e problemas familiares graves, podem produzir profundas alterações no mecanismo fisiológico, que impedirá o crescimento normal do feto, expulsando como consequência o espírito reencarnante. Ou seja, nesse caso psicológico, o corpo está perfeito para gerar, mas o fator da mente não permite que o corpo continue então a gerar com eficácia. Graves problemas de família, discussões, saber que a criança não é desejada pelo próprio pai e por aí vai. Isso pode gerar então na mãe uma ordem inconsciente de abortamento, que vai então ser entendida pelo cérebro como liberação de neurotransmissores, liberação de várias substâncias, que provocará então
o aborto espontâneo. E ainda temos, nos aspectos psicológicos, por outro lado, o desejo de gravidez pode dar origem a uma gestação sem a presença da entidade espiritual. Nesse caso, o abortamento ocorre pela falta de diretriz na formação e desenvolvimento do feto. Ou seja, há um incrível desejo de gravidez da mãe, mas não há uma programação para a gravidez naquele momento. É uma gravidez imaginária, então, muitas vezes. Em outros momentos, há, então, uma junção entre espermatozoide e óvulo, mas não acontece a ligação do espírito. Então, a consequência também é um aborto. Isso é uma mulher que se cobra engravidar a qualquer custo. E isso precisa de ajuda espiritual, precisa de ajuda da casa espírita, de outras religiões e ainda ajuda especializada. Os problemas espirituais. Nas causas espirituais, englobamos os pais, o espírito reencarnante e os espíritos que o cercam negativamente, os obsessores. Ocorrem, em certos casos, processos obsessivos que interrompem a evolução fisiológica da gestação. Causas de abortamento estão ligadas às intensas colisões mentais desequilibradas entre os pais e o espírito, sucumbido aos fortes sentimentos de desarmonia. Dr. Oswaldo Eli, da Associação Médica Espírita de Minas Gerais, comenta que até os 3 primeiros meses é importantíssima a influência mental do pai e da mãe na vida do reencarnante. Não só o reencarnante consegue escolher lá pelos genes do espermatozoide e do óvulo que corpo ele terá, mas a influência positiva ou negativa da mente dos futuros pais também modificam como será a criança. Uma criança, portanto, desejada, amada, que tem o diálogo desde os primeiros dias de sua vida e que tem como rota a sublimação dos seus sentimentos, uma evolução moral, ela tem um desenvolvimento orgânico melhor do que aquela criança que não é desejada, que não é nem vista como um ser humano, que é rejeitada a todo momento. Ou seja, a força mental sobre a matéria produz milagres e também pode produzir profundos desastres. Agora entramos nos abortamentos induzidos ou provocados. Eu tentei trazer para vocês um mapa do mundo todo. Observem o seguinte comigo. Volta de novo, por favor. Nós temos aqui nessa área azul onde o aborto é legal. Observe que é uma área muito grande do nosso mundo. Quantas pessoas habitam esses locais e são a favor do aborto? E é algo tão impressionante que os estudos identificam que na Rússia, por exemplo, havia uma influência tal sobre o aborto que ele era extremamente permitido e era incentivado. Só que primeiro abortava-se a raça não ariana. A raça ariana era tida como a raça mais pura. Depois começaram a abortar aquelas mães que tinham problemas mentais. Depois começaram a abortar os filhos das prostitutas e das mulheres mais pobres. Depois começaram a matar as crianças que nasciam com algum tipo de problema, só que eram os problemas sérios, síndrome de Down, por exemplo. Depois passaram a matar quem tinha até uma leve deformidade na orelha. E a faixa etária de morte, que antes era apenas intrauterina, para poucos anos de vida, chegou até 6, 7, 8 anos de idade. Até que o governo, numa determinada época, na União Soviética, consegue intervir. Mas mesmo assim, é a região que ainda apoia. Região azul, então, legal. A região amarela, que a gente vê, é legal apenas em caso de violação, quando a vida da mãe está em risco. Consegue ler para mim, por favor? A legenda. O amarelo. Legal em caso de violação. Legal em caso de violação. Risco de vida da mãe. Risco de vida da mãe. Problemas de saúde física ou mental. Problemas de saúde física ou mental. Fatores socioeconômicos. Fatores socioeconômicos. Ou defeitos do feto. Ou seja, quem é pobre aqui, pode abortar tranquilamente. Só que um absurdo. Nos países mais evoluídos é onde o índice de aborto tem aumentado. E as pessoas que mais ganham hoje em dia nesse mundo são as pessoas que mais abortam. Ou seja, tem algo aí que não bate. Porque tenta-se dizer que aborta-se quando há miséria, quando há falência humana. Mas as estatísticas demonstram o contrário.
Na parte marrom, nós temos ilegal, Ilegal, exceto em caso de violação. exceto em caso de violação, Risco de vida da mãe. risco de vida da mãe, Ou problema de saúde física ou mental. ou problema de saúde física ou mental. Agora nós temos o laranja, em que o Brasil se encaixa. É o ilegal, exceto Ilegal, exceto em caso de violação. violação, Risco de vida da mãe. risco de vida da mãe, Ou problema de saúde física ou mental. ou problema de saúde física e mental. Aí hoje eu liguei para uma amiga advogada, falei para ela assim, mas como é que funciona isso no Brasil? Ela falou, Gisele, para nós o aborto no Brasil é ilegal. O direito entende dessa forma. Para que uma mulher que foi violentada ou que tenha problemas sérios de saúde a ponto de o desenvolvimento da gravidez poder levá-la à morte, ou sabendo-se que o bebê vai morrer, que é o caso dos bebês anencéfalos, que chegam a viver apenas 80 dias no máximo, o juiz pode dar o aval para aborto. Fora isso, não há no Brasil uma legislação que vá apoiar, mas há no Brasil projetos de lei para se apoiar. Há no Brasil uma tendência egóica de pensarmos apenas em nós mesmos, de aprovarmos não só o aborto, mas também a eutanásia e a pena de morte. Nós é que devemos nos preocupar com isso e estarmos atentos para esse movimento social, não permitindo que isso aconteça. Nos casos de salmão, ilegal, exceto Em caso de risco de vida da mãe. risco de vida da mãe, Ou problemas de saúde física ou mental. ou problemas de saúde física ou mental. Aqui já não tem, então, a questão da violação. O azul escuro, essa parte pequenina e essa parte de cima, ilegal sem exceção. É onde nós teremos que chegar. Olha como somos minoria ainda. Algumas áreas não são descritas e outras áreas não são informadas corretamente. Observem essa cena. Nós temos aqui o dedo de uma pessoa que realizou o aborto. Observem o tamanho dos membros da criança. Estatística do aborto provocado no mundo. Número de abortos por ano, entre 46 e 55 milhões. Número de abortos por dia, hoje 126 mil oportunidades foram perdidas, 126 mil abortos. Olha essa imagem. É uma imagem comum, não está muito longe. Enquanto eu converso com vocês, a cada minuto, nós temos 88 crianças abortadas. E até sairmos daqui, mais ou menos demoramos 1h30, 7.875 crianças foram abortadas, oportunidades perdidas. Estamos na casa dos milhões. Estamos na casa de 88 oportunidades, espíritos implorando para nascer por minuto que são recusados. Nós somos responsáveis por isso. Não adianta pensarmos que, como eu nunca abortei, eu nunca mais abortarei, isso não faz parte da minha vida. Porque o livro dos Espíritos nos mostra que nós vivemos em relação com o outro e somos responsáveis pela nossa sociedade. E se eu não desenvolver isso hoje em mim e no mundinho que me cerca, na minha família, com os meus amigos no meu trabalho, eu posso perder oportunidades de ouro, de uma informação chegar lá naquele país onde tudo é permitido. Uma vez que uma mulher se torna mãe, ela será sempre mãe. Tenha ou não nascido o seu filho. Eu vejo isso todos os dias no consultório. O filho morto fará parte da sua vida por mais longa que ela seja. O aborto não é definitivamente uma solução fácil de um grave problema, mas um ato agressivo que terá repercussões contínuas na vida da mulher. É muito comum encontrarmos mulheres mal-sucedidas, mal amadas, que não dão conta de serem felizes, não se permitem serem amadas, não se permitem novamente a maternidade ou não se perdoam pelo aborto que realizaram. Aqui não é o aborto espontâneo, aqui é o aborto provocado. Mesmo que a pessoa diga assim, já superei isso, tenho certeza, não tenho problema algum. Ela se boicota inconscientemente, porque na consciência do homem existe as leis de Deus escritas, a pessoa se boicota e puxa o próprio tapete diante daquilo que não deu conta de realizar, a maternidade e a paternidade. Observe esse quadro, consequências psicológicas do aborto provocado. Trauma, estresse, depressão, problemas em futuras relações, remorsos, arrependimento, desamparo, desespero, incapacidade em perdoar-se,
raiva, ansiedade, tentativas de suicídio, disfunção sexual, consumo de tabaco, álcool e drogas, desordens alimentares, sentimentos de culpa, medos, pesadelos. Eu acompanhei um caso de uma pessoa que a cada mês estava cada vez mais gorda. Ela estava tentando compensar o aborto que provocara há mais de 10 anos atrás. Ela tinha que se sentir grande, gorda, cheia do filho que ela não permitiu nascer. As questões das relações amorosas. É muito comum, quando uma mulher aborta, o casamento fracassar em pouco tempo ou o namoro fracassar em pouco tempo. É impressionante, você observa, fica sabendo, guarda informação, poucos meses depois, por algum outro motivo, o aborto não aparece, os dois se separam. Carregar a culpa juntos é muito pesada, então eles se separam. Consequências físicas na mulher: dor intensa, morte, infecções, hemorragias, coágulos de sangue, endometrite, inflamação da mucosa uterina, perda de peso e apetite, vômitos, choro e nervosismo, cancro da mama, cervical, dos ovários do fígado, febre, suores frios, perfurações e lacerações uterinas e cervicais, doença pélvica inflamatória, esterilidade, choques e comas, exaustão e insônias. Só que muitos desses sintomas não vão aparecer ligados ao aborto, vão aparecer ligados à pessoa. Ela vai adoecendo, vai no médico, vai no outro, até que se descobre que a causa é o aborto que não foi bem resolvido, a pessoa não se perdoou. Essas duas imagens mostram como é que fica o espírito após cometer um ato delituoso. Ficamos em fragmentos, depois que realizamos algo que vai contra as leis de Deus. Não adianta mentirmos, é como se pegássemos fogo, é como se consumíssemos a nós mesmos, mesmo que não aceitemos isso de forma consciente. Mas a própria vida demonstra que a pessoa se sente assim e não se permite viver mais nada de forma plena após. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? O Livro dos Espíritos, pergunta 358, responde assim: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que a serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Ou seja, mesmo que a mãe justifique de todas as formas plausíveis de que o aborto foi o melhor para ela e para a criança, há uma lei violada e há uma cobrança a ser feita pela própria pessoa. Emmanuel nos diz que admitimos seja suficiente breve meditação em torno do aborto delituoso para reconhecermos nele um dos grandes fornecedores das moléstias de etiologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Emmanuel nos traz que a gente não precisa pensar muito não. Se a gente pensar só um pouquinho, a gente vai conseguir perceber que os hospitais psiquiátricos, as clínicas, os manicômios, os PSFs da vida estão repletos de mães que não superaram o crime cometido. E aí, a doutrina espírita, que é consoladora, nos traz o seguinte: nós devemos esclarecer as pessoas, mas não devemos condená-las. Quem aqui pode afirmar que nunca, na sua vida imortal, em várias reencarnações, nunca praticou o aborto? E quem aqui pode levantar a mão e dizer: nunca praticarei o aborto? Nós não nos conhecemos tanto assim. Nós podemos sim cometer aborto em outras vidas, dependendo da nossa evolução moral, porque não tem como nós nos medirmos. Uma amiga minha de Itagora fala que não há evoluômetro, não tem como a gente medir a evolução de ninguém. Nós desconhecemos a nossa parte mais profunda. Então não tem como afirmarmos se nós demos conta de não abortar ou não daremos conta ou daremos conta de não abortar. Portanto, a nossa indicação deve ser a do Cristo. Eu também não te condeno, vai e não tornes a pecar. Esse é o grande achado do Espiritismo. A proposta de recuperação e reajuste que o Espiritismo oferece é a de superar o culto ao remorso,
Porque a pessoa cultua o remorso dia após dia, e é um remorso imobilizador, imobiliza a pessoa diante da vida e ela não produz mais como antes, e não é feliz mais como antes. Além disso, oferece a superação da culpa autodestrutiva e a ilusória busca de amparo na legislação humana, procurando a reparação das condições traumáticas e um novo direcionamento na ação comportamental através do trabalho no bem e da prática da caridade. Aquela pessoa, aquele homem e aquela mulher que permitiram que o aborto delituoso fosse feito, terá novas oportunidades diante da vida, na própria existência ou em outra existência. Não necessariamente gerando uma vida, mas no contato de resgate de vidas. Caso único em que a doutrina dos espíritos autoriza o aborto. Mas observem as palavras que os espíritos utilizam. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira criança para salvar a segunda? Olha o que os espíritos respondem. Preferível é que se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Mas observem que os espíritos usam a palavra preferível, ou seja, só em último caso que a gente tem que preferir algo. A ciência está avançando e hoje nós temos inúmeros casos em que, se antes o aborto, a morte ocorria, hoje em dia há a salvação das duas partes. Agora, decidir isso é que é extremamente conflituoso. Observe então a responsabilidade dos familiares, da gestante, do pai da criança, dos médicos, em saber se há realmente algo que precisa ser feito ou não ligado ao aborto. O aborto e sua relação com crianças portadoras de necessidades especiais. Uma vez eu estava no posto de saúde acompanhando um senhor, ele tinha uma consulta psiquiátrica, portador de esquizofrenia. E entrou uma mãe carregando uma criança, se não me engano, com síndrome de Down ou alguma síndrome semelhante, que a criança estava toda deformada, não apresentava inteligência num grau satisfatório. Quando esse senhor viu então essa criança, ele virou para mim e falou assim: deveria ter abortado. Eu falei: por quê? Porque isso aí não é ser humano. Existem duas raças, os humanos e os ratos. Se é um rato, precisava ser morto. Isso é o que a gente escuta muitas vezes. A diferença é que esse senhor, portador de uma psicose, fala aquilo que sente. E muitos de nós escondemos. Quando nós, então, entramos em contato com crianças anencéfalas, o cérebro não cresce. Há uma má formação, não existe cura pela medicina e a criança vive pouco tempo. Ou quando a gente sabe que a criança já será portadora de alguma necessidade especial, nós podemos tentar justificar o aborto. Allan Kardec pergunta aos espíritos assim: que objetivo visa a providência criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Essas palavras cretinos e idiotas são palavras que hoje a gente substitui, portadores de necessidades especiais. Compreendamos Kardec porque na época eram as palavras utilizadas, ok? Olha o que eles respondem. Revelam os espíritos: os que habitam corpos de idiotas, pessoas portadoras de síndromes, são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. E aí, nós podemos ainda dizer o seguinte: o ser desequilibrado, somente pelo processo reencarnatório, terá condições de reorganizar a sua estrutura desequilibrada por ações que praticou em desacordo com a lei de Deus, renascendo em lar, observem, cujos pais, na grande maioria das vezes, estão comprometidos com a problemática e precisam, igualmente ao reencarnante, passar pela experiência reeducativa, nos cuidados e atenções que dispensarem ao filho, minimizando-lhe as consequências da doença, através de uma atitude extremamente afetuosa. Ou seja, abortar uma criança porque ela possui alguma anomalia, porque ela possui algum problema congênito, é abortar a oportunidade da família resgatar. Não é apenas do reencarnante, é de todos os envolvidos. A criança, impossibilitada por limitações físicas
ouvirá e atenderá às sugestões positivas que lhe são oferecidas pelos genitores, sentindo o amor sincero que transmitem e a gama de afeição que lhe é destinada. Ou seja, tem algo que a gente precisa aprender com esse tipo de história. Para que possamos, então, ter uma ideia. Tem uma história lindíssima. Passa para mim agora, não consigo. Quem escreve a história é o Dr. Ricardo de Bernardi, ex-presidente do Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis, aqui no Brasil. E ele conta a seguinte história. Deve-se abortar o anencéfalo? Através da narração de um caso real, entenda a importância da reencarnação para o reequilíbrio do perispírito. Inicialmente, lembramos que o anencéfalo, embora seja considerado sem cérebro, na realidade é portador de um segmento cerebral, faltando regiões do cérebro que impossibilitarão sua sobrevivência pós-parto. A fim de colocarmos a visão espírita sobre esse importante problema, exemplificaremos com um caso real. Usaremos nomes fictícios. João e Maria eram casados há 2 anos. A felicidade havia batido à sua porta. Maria estava grávida. Exultantes, procuraram um médico obstetra para as orientações iniciais. 1000 planos ambos estabeleceram. Ao longo dos meses, no entanto, foram surpreendidos através do estudo ultrassonográfico da triste notícia de que seu bebê era anencéfalo. Ao serem informados, caíram em prantos ao ouvirem a proposta do obstetra, lhes oferecendo abortamento. Posicionaram-se contrários, explicando sua visão espírita. Trata-se de um ser humano que renasce, precisando de muito amor e amparo. Nós estaremos com nosso filho até quando nos for permitido. Mas essa criatura não vai viver além de alguns dias ou semanas na incubadora, disse o obstetra. Estamos cientes, mas até lá seremos seus pais. Até a sua morte, nós seremos seus pais. Guardavam também, secretamente, a esperança de que houvesse algum equívoco de diagnóstico que lhes proporcionasse uma filha saudável. Durante 9 meses, dialogaram com seu bebê intraútero. Disseram quanto a amavam. Realizaram semanalmente a reunião do Evangelho no lar, solicitando aos mentores a proteção e amparo ao ser que reencarnava. Chegaram ao grande momento. Em trabalho de parto, Maria adentra a maternidade com um misto de esperança e angústia. A criança nasce. O pai, ao ver a filha, sofre profundo impacto emocional, tendo uma crise de lipotimia, tonturas, quase desmaiou. O bebê anencéfalo sobrevive na incubadora com oxigênio, 84 horas. Há um triste retorno ao lar. Passam-se aproximadamente 2 anos do pranteado evento. João e Maria, trabalhadores do Instituto de Cultura Espírita de sua cidade, frequentavam na mencionada instituição a reunião mediúnica, quando uma médium em desdobramento consciente informa ao coordenador do grupo. Há um espírito de uma criança que deseja se comunicar. Que os médiuns facilitem o transe psicofônico para atendermos, responde o dirigente. Após alguns segundos, uma experiente médium dá a comunicação. Pode passar, Gustavo. Boa noite, meu nome é Shirley. Venho abraçar papai e mamãe. Quem é seu pai e sua mamãe? São aqueles 2, disse apontando João e Maria. Seja bem-vinda, Shirley, muita paz. O que tens a dizer? Quero agradecer a papai e mamãe todo o amor que me dedicaram durante a gravidez. Sim, eu era aquele anencéfalo. Mas você está linda agora, Shirley. Graças às energias de amor recebidas. Graças ao Evangelho no lar, que banharam meu corpo espiritual durante todo aquele tempo. Como se operou essa mudança? Perguntou o esclarecedor. Tive permissão para essa mensagem pelo alcance que a mesma poderá ter a outras pessoas. Eu possuía meu corpo espiritual muito doente, deformado pelo meu passado cheio de equívocos. Fui durante 9 meses envolvida em luz. Uma verdadeira cromoterapia mental que gradativamente passou a modificar meu corpo astral perispírito aconteceu.
Os diálogos que meus pais tiveram comigo foram uma intensa educação pré-natal, que muito contribuíram para o meu tratamento. Eu espiei no verdadeiro sentido da palavra. Espiar é como expirar, colocar para fora o que não é bom. Eu drenei as minhas deformidades perispirituais para meu corpo físico e fui me libertando das minhas deformidades espirituais. Como meus pais foram generosos, meu amor por eles será eterno. Por que estás na forma de uma criança, já que te expressas tão inteligentemente? Porque estou em preparo para o retorno. Dizem meus instrutores espirituais aqui neste plano da vida que tenho permissão para informar. Meus pais têm o merecimento de saber. Devo renascer como filha deles. Normal, talvez no próximo ano. Após 2 anos, renasceu Shirley, que hoje é uma linda menina de olhos verdes e cabelos castanhos. Espírito suave e encantador. Consideramos respondida a questão: deve-se abortar o anencéfalo? E ainda podemos continuar indagando. O nascimento perfeito só é perfeito quando nós temos um espírito perfeito. Nós necessitamos do corpo físico para drenarmos, para melhorarmos aquilo que ainda não temos no plano espiritual em condições evolutivas maiores. O corpo físico é a oportunidade que temos de sermos melhores. Estou indo errado. E o pai, o genitor? Porque tudo aquilo que nós lemos induz que a mãe é responsável, que a mãe é culpada, que a mãe é quem decide. Eu acompanhei um jovem de 20 anos na época em que a namorada engravidou. E aí ela ficou sem saber se abortava ou não. Quando eu fui perguntar ao jovem, e você, o que você acha? Não acho nada, quem está grávida é ela. Como se ele não tivesse feito parte até ali para que ela engravidasse. Ou seja, a namorada era dele, a transa também era dele, mas o filho era só dela. 3 meses depois eles se separaram após o aborto. Não deram conta de manter uma relação. Não há como manter união quando a gente promove a desunião de outros seres. E aí nós devemos perguntar, e o genitor? Onde é que ele entra nessa história? O pai é o que é responsável pela ligação de afeto e de lei entre mãe e filho. Observem o Evangelho segundo o Espiritismo. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhe transmitisse aos filhos e que fossem 2, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Só que nós temos um problema gravíssimo na sociedade moderna. Essa cena é mais rara do que nós podemos imaginar. Um pai que acompanha o seu filho desde o início não é algo comum ainda na nossa sociedade. Responsabilidade da mãe é maior que a do pai, é um fato. Até a doutrina nos ensina isso, porque ela carrega o ventre. Mas isso não quer dizer que o pai não tenha responsabilidades. Isso não quer dizer que ele não possa lutar pelo filho que é dele e que está ali esperando o seu socorro e o seu auxílio. A sociedade tem uma tendência muito machista, de que à mulher cabe aos filhos e ao homem cabe prover masculinamente, na cama e fora dela com o dinheiro. É isso que nós estamos tentando romper, não nós mulheres, nós seres humanos, para que a nossa sociedade seja igualitária respeitando as diferenças. Homens e mulheres nunca serão iguais, mas eles podem estar em pé de igualdade diante de uma vida reta e digna. Isso só será possível quando a queda da função paterna na sociedade for alterada. Em todos os casos de família com problemas que temos, delitos, uso de drogas em larga escala, ou promiscuidade, coisas desse gênero, há a ausência ou uma queda extensa, muito profunda da função paterna. Os pais ainda são tímidos na criação dos seus filhos. Eles preferem muitas vezes o jornal, a televisão
do que compartilhar com os filhos suas próprias histórias, seus próprios saberes. Isso não é mais função feminina. Isso só será feito de uma forma digna, de uma forma completa, quando pai e mãe dividirem então a responsabilidade em não abortar e a criar os seus filhos. Isso quer dizer que precisamos de valores reformados com referência aos pais. E ainda temos o seguinte: e o espírita nessa história toda? Como é que fica a casa espírita diante do aborto? E aí nós temos a seguinte mensagem aos espíritas: diante dos desafios da maternidade e da paternidade assumidos, que muitos enfrentam desprovidos de esclarecimentos e necessitados de orientação e amparo, os espíritas somos convidados para a tarefa de esclarecer sobre o significado da vida e as dolorosas consequências do aborto, e a ampliar, quanto possível, a maternidade assistida durante e depois da gravidez, proporcionando ao recém-nascido o afeto que lhe é devido, base de uma existência sadia e útil, objetivo da sua reencarnação. Isso nos leva a perceber que nós temos responsabilidades sociais, mas temos responsabilidades como espíritas. Muitos de nós resgataremos, através da ajuda ao semelhante, aquilo que já fizemos de ruim nessa área. Porque as oportunidades que nos chegam casam-se com as nossas dificuldades e as nossas necessidades existenciais. Para terminarmos, eu quero que vocês escutem uma história, por fim, para que saibamos como é que a espiritualidade age, tentando sempre que o aborto seja eliminado, que a possibilidade não aconteça, que os pais reconheçam que ali há oportunidade de crescimento, muitas vezes com a dor, mas muitas vezes com o amor, para que um futuro glorioso possa resplandecer sobre a humanidade. A gravidez veio na hora desejada. Veio na hora errada e ainda trazia riscos de várias ordens. A saúde debilitada, problemas familiares, o desemprego. Seu primeiro impulso foi o aborto. Tomou um chás que, em vez de resolver, a debilitaram ainda mais. Recuperada, buscou uma dessas pessoas que arrancam, ainda no ventre, o chamado problema das mães que não desejam levar adiante a gestação. Naquele dia, a parteira havia adoecido e faltara. Laura voltou para casa preocupada. 1000 situações lhe passavam pela mente. À noite, deitou-se e custou adormecer, mas foi vencida pelo sono. No sonho, viu um belo jovem pedindo-lhe algo que na manhã seguinte não soube definir. Durante todo o dia não conseguiu tirar aquela imagem da mente, de sorte que esqueceu a gravidez. Na noite seguinte, voltou a sonhar com o mesmo jovem, só que acordou com a agradável sensação de tão doce quanto agradável, obrigado. Era como se ainda visse seus lábios pronunciando palavras de agradecimento, enquanto de seu coração irradiava uma paz indefinível. Desistiu do aborto. Enfrentou tudo, superou todos os riscos e saiu vitoriosa. Hoje, passados 23 anos do episódio, ouve consternada seu belo e jovem filho pronunciar do púlpito da solenidade de sua formatura ante uma extasiada multidão: agradeço sobretudo a minha mãe, que me alimentou o corpo e o espírito, dando-me não só comida, mas carinho, companhia, amor e, principalmente, vida. E olhando-a nos olhos, o filho pronunciou num tom inconfundível: obrigado. Ela não teve dúvidas. Foi o mesmo obrigado doce e agradável de um sonho há 23 anos. A mulher que nega o ventre ao filho que Deus lhe confia, nega-se a si mesma a oportunidade de ouvir a cantiga alegre da criança indefesa, a rogar-lhe carinho e proteção. Perde a oportunidade de dar à luz um espírito sedento de evolução, rogando-lhe uma chance de reencarnar, para juntos superarem dificuldades e estreitarem laços de amizade e afeto. Se você, mulher, está passando pela mesma situação de Laura,
Mire-se no seu exemplo e permita-se ser mãe. Permita-se sentir, daqui a alguns meses, o agradecimento no olhar do pequenino que lhe roga o calor do colo e uma chance de viver. Conceda-se a alegria de, daqui a alguns anos, ornamentar o pescoço com a joia mais valiosa da face da terra. Os bracinhos frágeis da criança num abraço carinhoso a lhe dizer: obrigado, mamãe, por ter me permitido nascer e crescer e fazer parte desse mundo negado a tantos filhos de Deus. Que possamos nós também ouvir: obrigado, Espírita, por divulgar a mensagem do Evangelho. Obrigado, vizinho, obrigado, tio, obrigada, tia, obrigado, ser humano, por modificar toda uma estrutura que já está fracassada e que precisa de nós para alterarmos, para que realmente tenhamos nesse planeta não mais provas e expiações, mas que tenhamos um mundo maravilhoso de regeneração. Eu agradeço a todos vocês pela oportunidade, peço desculpas se não consegui alcançar os objetivos da noite. Obrigada. Nós gostaríamos de agradecer a Gisele Miranda. Muito obrigado, Gisele. Que você possa voltar numa próxima oportunidade aqui com a gente. Nós ficamos muito felizes com a sua exposição. Muito obrigado. E como vocês acabaram de ver, as responsabilidades da noite de hoje foi do Centro Espírita Estudantes do Evangelho, que fica na Avenida Rio Grande do Sul, 270. Queremos agradecer o pessoal da técnica que esteve conosco. Muito obrigado. E também agradecer a AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, na pessoa de Evaldo Santana, que está promovendo a Semana Espírita. Vicente Cardoso também, que com a sua colaboração abrilhantou a nossa noite. Muito obrigado, Vicente. E gostaria de chamar a Araci para fazer para nós a prece final. E daqui a pouco, gente, vocês não vão embora não, nós vamos fazer sorteios de livros espíritas.